Olá, bem-vindo ao curso para a formação de pregadores. Na aula de hoje, você vai aprender como se constrói um sermão. Sim, um sermão precisa ser construído. É parecido com a construção de uma casa, de um prédio. Um sermão tem uma estrutura e nós vamos ver que estrutura é essa e como ela deve ser feita. Vamos lá? Me acompanhe. Todo sermão possui 3 partes. Existem vários tipos de sermão, mas não importa o tipo, todos possuem 3 partes que são justamente essas aqui. Todo sermão tem uma parte que é a mensagem em si, que é chamada de argumentação. Mas você não deve chegar diante da igreja, do auditório, das pessoas e cumprimentar e já começar com a mensagem. Você deve gastar um tempinho antes para cativar as pessoas, dizer o que vai falar. E esse tempinho introdutório, esses minutos, eles recebem o nome de introdução. Quando você apresenta a sua mensagem, você não pode simplesmente parar de repente e dizer, é isso aí, gente, e se sentar. Você tem que fazer um fechamento. Tem que enfatizar os pontos principais e convidar o povo para fazer alguma coisa. E isso se chama conclusão. Observe esse quadro aqui. Você tem uma ideia do tempo que se gasta para fazer cada parte dessa, na hora de apresentar. Essa sequência aqui é a ordem de você expor, ordem de exposição. Quando você está à frente da igreja, você vai apresentar o sermão nessa ordem. Primeiro introdução, depois argumentação e depois conclusão. E aqui está uma ordem de tempo. Essa parte central, que é a mensagem mesmo, você vai gastar cerca de 80% do tempo. Então vamos supor que o seu sermão tivesse 30 minutos. Eu não estou afirmando que um sermão tem que ter 30 minutos, mas estou dizendo que se ele tiver 30 minutos, quanto é 80%? Você tem aí 24 minutos de argumentação da sua mensagem. Nesse mesmo sermão de 30 minutos, você vai ter 10% de introdução, seriam 3 minutos para cativar as pessoas, e terá 10%, que são 3 minutos para concluir a mensagem. Embora esta seja a ordem de exposição, não é a ordem de preparo. Quando você vai se assentar para preparar a mensagem antes de expô-la, você prepara numa outra ordem, que é a seguinte. Ordem de preparo. Primeiro você faz aquela parte maior, a sua mensagem, a argumentação. Quando ela estiver pronta, você prepara a conclusão. Você vai pensar assim, que lições eu tiro desta parte aqui, para mim, para os meus ouvintes? O que devemos aplicar do que foi estudado? Prepara a conclusão. Está pronta a conclusão? Agora só falta uma parte. Você pensa assim, para que tipo de gente que eu vou pregar? Como é que eu vou conquistar esse povo? E prepara a introdução, então, para esse auditório. É assim que funciona. Nós vamos, na aula de hoje, aprender como se prepara aquela parte maior, a argumentação. Nas aulas seguintes, as outras partes. Vejamos, então, sobre a argumentação. A primeira coisa que você faz ao preparar essa porção é o esboço. E o esboço, ele é formado por 2, 3 ou 4 divisões. Todo o sermão vai ter na sua argumentação 2 partes, ou 3 ou 4, que a gente chama de divisões. Essas divisões, elas vão ter também as suas subdivisões. Geralmente também são 2, 3 ou 4 em cada uma delas. Isso é mais ou menos parecido com o que acontece com o uso de uma cômoda. Imagine comigo que uma senhora resolveu comprar uma cômoda para a sua casa. Essa cômoda foi entregue. E ela resolveu guardar ali os tecidos da sua casa. E ela decidiu ocupar da seguinte maneira, observe. Ela lavou todos os tecidos, ela secou, passou, dobrou, guardou, e vai colocar assim,
tecidos de mesa na primeira gaveta. Então, as toalhas de mesa, guardanapos. As toalhas na segunda gaveta. E na terceira gaveta, os tecidos da cama. Lençóis, fronhas. Toda vez que ela for retirar alguma coisa, ela vai na gaveta certa. Toda vez que for devolver alguma coisa limpa, vai na gaveta certa também. Um sermão é mais ou menos assim também. Todo sermão vai ter as divisões, que aqui e a partir de agora vamos chamar de gavetas. Portanto, todo sermão vai ter 2, 3 ou 4 gavetas na sua argumentação. E dentro das gavetas são colocadas as informações. Tudo que você pesquisar para colocar no sermão vai sempre na gaveta certa. Lembra da ilustração da cômoda? Tem uma gaveta para cada coisa. Assim também é o sermão. Toda a informação que você recebeu e vai colocar no seu argumento vai sempre na gaveta certa. Vejamos agora alguns exemplos de argumentação de sermões. Veja aqui o primeiro exemplo. O assunto desse princípio de sermão é sobre a luta do cristão. E a Bíblia diz que todo cristão possui 3 grandes inimigos que ele deve combater. Que inimigos são esses? De acordo com a Bíblia, é a carne aqui não é do açougue, você sabe, é a nossa natureza pecaminosa com a qual nós já nascemos, que nos puxa para longe de Deus, o mundo e também Satanás. Quando você olha para cá, você já tem o princípio do sermão. Você consegue ver aqui o tema, que é a luta do cristão, e consegue ver também os inimigos do cristão. Aqui já está o sermão em miniatura. Então veja, eu disse para você que todo argumento, toda argumentação tem 2, 3 ou 4 divisões ou gavetas. Nesse caso aqui estão as 3 gavetas desse sermão. Cada informação que você tem agora para colocar vai na gaveta certa. Vamos supor que você queira usar uma citação de Ellen White que diz que a nossa maior luta é contra o nosso próprio eu. Em que gaveta vai aqui? Só pode ser na primeira. Porque é sobre isso que ela está falando. Se você tem uma ilustração de alguém que estava lutando contra as tentações do mundo, onde que vai essa informação? Vai nessa aqui, porque essa é a gaveta do mundo. Assim, cada informação vai no lugar certo, no lugar pertinente. Notando ainda este exemplo, observe o seguinte. Você pode mudar de ordem aqui, nessas informações, essas gavetas, ou tem que ser exatamente essa aqui? Pense um pouquinho. Isso aqui não tem a ver com fases de alguma coisa, com etapas, não tem a ver com cronologia, não está mostrando como se faz alguma coisa. Então a ordem aqui você pode alterar, não há nenhum problema. Você pode inverter. Só uma dica que eu dou. Procure deixar sempre a parte que você quer destacar para o final. Então nesse exemplo aqui, eu quero destacar mais esse inimigo, Satanás. Se eu quisesse destacar o mundo, por exemplo, eu deixaria essa seção aqui como sendo a última, porque é o meu enfoque. É assim que a gente faz. Um segundo exemplo. Imagine que eu queira preparar um sermão sobre dons espirituais. Essa é uma doutrina muito clara no Novo Testamento. Estou preparando o meu sermão. E então eu apresento aqui na argumentação 3 divisões ou 3 gavetas. Então observe. Primeira, estou fazendo na forma de perguntas. O que são dons espirituais? Segunda, quem recebe os dons espirituais? Terceira, como utilizar os dons espirituais? De novo aquela pergunta. Essa ordem está boa ou eu posso modificar? Pense outra vez. Nesse caso eu não posso mudar a ordem, porque a lógica exige que seja desse jeito. Não tem nenhum significado eu estar explicando quem recebe dons e como usá-los, se primeiro eu não deixei claro o que são os dons. Então a lógica exige que essa seja a única sequência a ser adotada. O terceiro exemplo que eu menciono é baseado em um único texto bíblico. Como eu disse, há vários tipos de sermão, mas um tipo de sermão é aquele que você fica
o tempo todo só num texto, é um texto mais longo. É este caso aqui. O texto escolhido é uma parte do que é conhecido na Bíblia como o Sermão da Montanha. Então vejam, aqui estão os versos do capítulo 6. Este sermão aqui também tem 3 gavetas. Observando por que está escrito, você percebe qual é o tema. Descobriu? O tema aqui tem a ver com ansiedade. E Jesus falou sobre isso porque era uma preocupação já lá nos seus dias. Então veja, a primeira gaveta, não ficar ansioso sobre o alimento. Segunda, não ficar ansioso quanto ao vestuário. E a terceira, não ficar ansioso quanto ao futuro. Isso aqui dá um bonito sermão também, baseado nesse texto da Palavra de Deus, do Evangelho de Mateus. Um outro exemplo também vem do livro de Mateus. Na verdade, as últimas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 28, esse texto aqui ele é conhecido como a grande comissão de Jesus. E você lendo, analisando, percebe 3 ideias bem claras que estão ali, que são estas. A autoridade de Jesus, ali é dito que ele tem autoridade no céu e na terra. A comissão de Jesus, que ele nos mandou fazer, você lembra? Devemos ir, devemos pregar, anunciar, batizar. Tudo isso faz parte da comissão de Jesus. Em especial, é fazer discípulos. Fazer discípulos é o ponto focal desta comissão. As outras informações fazem parte do processo. Ir, pregar, ensinar, batizar. Mas o fazer discípulo é a ênfase. E a terceira é a promessa de Jesus. Por que aqui está no singular e não no plural? Porque ali só tem uma promessa. Então a promessa é estar conosco. Enquanto estamos indo, pregando, ensinando, enfim, obedecendo a Jesus, ele promete estar sempre conosco, e isso até o final da história humana. É outro bonito sermão, aliás, um sermão missionário também. Algumas vezes, alguns textos, eles fornecem apenas 2 ideias maiores, seriam 2 gavetas. É o caso desse texto aqui de Filipenses 2, 5 a 11. É um dos mais importantes textos da Bíblia sobre a missão de Jesus. E lendo esse texto, pensando, meditando, você vai perceber que ali nós temos 2 grandes ideias a respeito do que Jesus fez por nós. Esse texto ele está basicamente dizendo o seguinte, que Jesus estava no passado na condição divina, ele sempre foi Deus. Estava lá no alto, no mais alto possível, mas para nos salvar ele começou a descer uma grande escada, foi descendo, descendo, descendo e chegou lá ao mais fundo possível, que foi morrer numa cruz, e fez isto porque nos amou. Depois que ele chegou lá, o texto aqui vai dizer que Deus o exaltou e colocou naquela posição maior. Logicamente que Jesus não podia ser nada mais do que havia sido no passado, sempre, Deus. Embora agora ele fosse mais compreendido pelo universo, mais amado por aquilo que ele fez. Mas é um texto espetacular e tem essas 2 ideias. Uma é a sua humilhação e a outra a exaltação. Essa aqui não se cumpriu totalmente ainda. Depois da ressurreição e ascensão, ele assentou-se junto ao seu Pai no trono. Mas o texto está mencionando que um dia todo o universo, toda criatura, irá se ajoelhar diante dele e confessar que ele é Senhor. E isso está no futuro, não aconteceu ainda. O exemplo número 6 que menciono para você. Alguns textos fornecem 4 ideias maiores. Vamos formar 4 gavetas. É o caso desse exemplo aqui, que nos vem do livro de Jeremias, capítulo 9, verso 23 e verso 24. Ali basicamente diz assim, ó, não confie o sábio na sua sabedoria, não confie o forte na sua força, não confie o rico nas suas riquezas, mas aquele confiar, confie no Senhor. Aqui está. São 4 ideias. Uma outra coisa importante que eu menciono é assim, a gente procura deixar sempre a parte positiva e otimista da mensagem para o final. Vejam, nessas 4 gavetas, você tem 3 ideias negativas, essas 3 primeiras aqui. Não merece nossa confiança. E tem uma positiva, e deixa essa então para o final. Para você então levar o pensamento num crescendo e deixando sempre para o final o que é positivo, o que é melhor, aquilo que é esperançoso. Vamos agora para o último exemplo. Um sermão feito usando vários textos da Bíblia Sagrada sobre um certo assunto.
O tema, o assunto é sobre o sábado, o dia de guarda. Podemos fazer aqui 3 gavetas, 3 divisões, 3 ideias principais. Então observe. A primeira é a instituição do sábado. A segunda, a sua santidade. A terceira, o propósito. Na primeira gaveta, nós vamos mencionar, então, na hora de falar, que Deus fez o sábado, que isso aconteceu na criação do mundo. Na segunda gaveta, nós vamos colocar que Deus santificou o dia e quer que nós santifiquemos também. E na terceira gaveta, para que serve o sábado? Para fazermos o bem, para adorarmos a Deus, enfim, as informações que a Bíblia nos dá a esse respeito. Você percebeu então como se inicia o preparo de um sermão? Logicamente você vai gastar bastante tempo pesquisando, tendo informações de textos, ilustrações, comentários, enfim, coisa boa para poder colocar na hora de expor. Agora vem uma pergunta: que ordem nós vamos seguir para colocar as coisas? O que vem antes, o que vem depois? Então observe algumas dicas aqui. As informações seguem uma ordem lógica, uma ordem psicológica e uma ordem progressiva. Comecemos com a ordem lógica. Eu disse para você que todo sermão tem 2, 3 ou 4 gavetas e dentro tem ideias menores. Observe esse exemplo aqui na tela. Uma pequena casa, você tem 4 ideias maiores, são os 4 cômodos ou compartimentos. Nós temos uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha. Dentro de cada cômodo nós temos utensílios, aparelhos, móveis que são necessários para uma família. Quando você observa esse quadro, a disposição de diagramação, você vê que tudo está em lógica, né? Observe, fica bem ter um sofá na sala, um guarda-roupa no quarto, um fogão na cozinha? Fica bem. Observe agora o próximo quadro. Você tem basicamente as mesmas palavras, os mesmos 4 compartimentos, os mesmos móveis, utensílios, mas a disposição está trocada. Se você fosse visitar uma casa com essa disposição e levasse junto com você um garotinho, seu filhinho, seu irmão, um netinho, enfim, com 3, 4 anos, o menino que ainda é analfabeto, não sabe nada, ele sabe uma coisa, que essa casa é maluca. Imagine chegar na sala, a pessoa abre a porta e você entra, a primeira coisa que você vê é um chuveiro. Tem algo errado. Bem, nós temos por aí também sermões malucos. Eles têm boas informações, mas elas não acontecem no momento certo, na ordem certa. Deus fez a nossa mente de tal maneira que tudo aquilo que é bem organizado é fácil da gente transmitir para o outro e é fácil do outro entender. E quando as coisas são confusas, acontece o contrário. É difícil passar adiante e difícil do outro entender e muito mais praticar também. Portanto, o sermão tem que ter uma argumentação lógica, porque Deus nos fez assim, seres pensantes, e nós temos um aspecto lógico importante. Mas um sermão também tem que seguir uma certa ordem psicológica. E aí envolve especialmente 2 elementos, né? Nós temos o intelecto, a razão, mas nós também temos a emoção. E todo sermão deve ter argumentos para o coração. Existem pessoas que fazem sermões que é tudo aqui para o pensamento apenas. Muita lógica. E dão informações da história, usam a matemática para as profecias, mas às vezes falta a emoção. E aí não dá para chamar de sermão. O sermão deve ter emoção. Outras pessoas fazem o contrário. O sermão, que é chamado de sermão, tem muita emoção. Mas quando tudo acaba, você volta para casa e pergunta: o que eu aprendi, o que tinha de mensagem lá? Você espreme, não tinha nada. Foram ditas muitas palavras, mas não tinha quase que um conteúdo lógico lá. Então o sermão deve possuir esses 2 tipos de argumentos. Argumentos aqui para pensar, para o intelecto, e argumentos que atingem também o nosso coração. Mas o sermão também precisa seguir uma ordem progressiva, do conhecido para o desconhecido. Se você tem no sermão alguma coisa assim desconhecida do teu público-alvo, então não coloque no início, deixe mais para o final. Você começa com aquilo que o povo conhece e devagarinho você vai indo até apresentar aquilo que o povo não conhece.
Isso nos vem, inclusive, da própria Bíblia. Se você observar no Novo Testamento os sermões dos apóstolos, vai perceber que eles faziam assim. Eles começavam a pregar com informação que era bem aceita e conhecida pelos ouvintes, para depois falar de algo desconhecido. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando pregava pelo mundo pagão, ele queria apresentar algo desconhecido, que era Cristo, Filho de Deus, que havia vindo, dado sua vida por nós. Mas ele nunca começava por esse assunto. Começava por um outro que as pessoas podiam aceitar mais facilmente e ia passo a passo até expor o desconhecido, que era a pessoa de Jesus. Ainda nessa progressão, se no sermão tem algo complicado, também fica para depois. Comece por aquilo que é simples, vai do simples para o complexo. E nessa sequência também, do menos importante para o mais importante. O sermão vai sempre num crescendo. Você não pode começar o sermão assim muito bem, muito forte, impactante, algo muito importante, depois o que vem é algo menor, menos significativo. É o contrário. Você vai sempre num crescendo, é como quem sobe uma escada. O auge do sermão fica mais para o final. Bem, você começou a preparar o sermão. Você já preparou as 2, 3 ou 4 divisões ou gavetas. Você também já colocou dentro as subdivisões menores. Você tem então um esboço pronto. Mas isso não é o sermão. Isso é só o esboço. Numa representação, se fosse escrito, um esboço dá uma página. Se fosse escrito, tudo daria aí 10, 20, 30, conforme o assunto, conforme o tempo também. Então, o esboço, ele é curto. Ali está o miolo da coisa. Mas você deve completar agora com os argumentos. O esboço é chamado, na prática, pelos pregadores, de o esqueleto do sermão. Então, o esqueleto é formado por ossos. Mas agora você tem que colocar a carne no sermão, por cima do esboço. E essa carne, os tendões, os músculos, a pele, o que são isso? São os materiais de apoio, que são os seguintes. Os comentários que você vai encontrar na sua pesquisa sobre os textos, que vão explicar o que ali está. Às vezes é bom definir também alguma palavra importante do texto. Se você for pregar sobre justificação e vai usar muito essa palavra ou outras semelhantes, você deve no início dar uma definição do que é justificação, para que quando você mencionar as pessoas possam realmente acompanhar o seu pensamento. Ilustrações, você vai ter algumas ilustrações no sermão, às vezes histórias, ou metáforas, figuras de linguagem, isso é significativo, ajuda na transmissão da mensagem. Em algum sermão fica bem estatística, não é muito comum no sermão, mas pode acontecer também. E citações. Citações fazem parte, elas são importantes. Só para lembrar o que é uma citação. Uma citação costuma ser um parágrafo, umas poucas linhas de uma outra pessoa, é um outro autor. Você quer dizer alguma coisa, mas encontrou um outro autor que diz a mesma coisa com palavras melhores. Então você usa as palavras do outro autor. Às vezes é uma estrofe de um hino, às vezes é um pedaço de uma poesia, de um comentarista. Então uma citação, às vezes é curtinha, mas ela consegue ir bem ao ponto. E o autor foi mais feliz do que nós poderíamos ser com nossas palavras. Veja um exemplo aqui. Essa é uma citação sobre caráter. Observe. Cuidado com seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles se transformam em seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele se transforma no seu destino. Veja, se eu fizesse um sermão sobre caráter, ou sobre o uso dos nossos pensamentos, ficaria muito bem essa citação aqui. Iria enriquecer a mensagem. Quem preparou isso foi feliz e diz muita coisa em poucas palavras. Bem, nesta aula nós começamos a aprender como se prepara um sermão. Você percebeu que um sermão tem 3 partes. Nós estudamos
a primeira parte no preparo, que é a argumentação. Nas próximas 2 aulas, vamos ter mais dicas sobre o restante do sermão. Não perca a próxima aula, que é sobre o preparo da conclusão do sermão. Fique com Deus.